Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Palmeiras e o tamanho da vantagem na liderança do Brasileirão. Vamos falar um pouco sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre de você deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque tivemos a realização da 27ª rodada do Brasileirão e nada mudou. Tudo segue igual na parte de cima da tabela, em especial os times que nesse momento a gente pode apontar como brigando pelo título, né? E aí eu estou falando do Palmeiras, líder do campeonato com 57 pontos, que venceu o Santos por 1-0. O Internacional, que ainda há pouco bateu o Atlético Goianiense por 2-1 fora de casa e segue na vice-liderança, 8 pontos atrás do Palmeiras. E o Fluminense, que agora é o terceiro colocado, com 48 pontos, ou seja, 9 pontos atrás do Palmeiras, e assim está lá ainda batalhando e imaginando que possa brigar para ser campeão brasileiro. E aí é o problema, na minha visão, e é o título desse vídeo: é muito difícil perseguir esse Palmeiras, o Palmeiras que está se mostrando nesse Campeonato Brasileiro, porque é um time que já se provou ser muito competitivo, não ganhou os títulos que ganhou nos últimos 2 anos à toa, porque é muito competitivo, e ao longo aí de 2020 e 2021 nunca conseguiu começar bem o brasileiro, não conseguiu arrancar bem por uma série de fatores, de problemas internos, troca de treinador e por aí vai, priorizando outras competições que pareciam estar mais à mão, mas neste ano, em 2022, o Palmeiras, desde o início, apesar de ter começado perdendo para o Ceará, uma das suas únicas 2 derrotas na competição, conseguiu pegar um ritmo muito grande no Campeonato Brasileiro e não à toa tem 8 pontos de vantagem, faltando 11 rodadas para o campeonato terminar. Aí você pode dizer, pô, 8 pontos é uma boa vantagem, mas não é uma vantagem definitiva. Não, não é definitivo, porque aqui a gente está falando de futebol, e futebol dá na nossa cara o tempo todo, da gente querer cravar coisas ou falar verdades definitivas, mas eu acho que a vantagem é muito grande. Por que muito grande? Porque esse time do Palmeiras, esse núcleo montado pelo Abel Ferreira e de jogadores que jogam juntos há basicamente 3 anos, é muito difícil da gente ver esse time perder, é muito difícil ver esse time deixar as vantagens escaparem, né? E 8 pontos de vantagem, faltando 11 rodadas, é uma vantagem muito grande, na minha visão. Primeiro, porque o Palmeiras passou meio que ileso de uma sequência de jogos muito complicadas, que foi aquela sequência ali do meio de agosto para frente, quando ele foi à Neoquímica Arena, quando ele recebeu o Flamengo, quando ele jogou contra o Fluminense fora de casa e o Bragantino, o Red Bull Bragantino fora de casa. Essa sequência era uma sequência para abalar o Palmeiras. E embora desses 4 jogos o Palmeiras só tenha vencido um, ele conseguiu administrar muito bem essa série complicada. Ele não jogou bem e ganhou do Corinthians, ele foi superado pelo Flamengo no primeiro tempo, deu o troco no segundo e saiu com empate. O Fluminense foi bem melhor que o Palmeiras no jogo do Maracanã e o Palmeiras saiu com um empate. E no jogo contra o Red Bull Bragantino, o Palmeiras fez o primeiro tempo muito ruim, tomou 2-0 e foi buscar o 2-2, que também lhe deu um ponto. Então, essa série, ela é uma série que ela mostra a dureza que é enfrentar o Palmeiras e a dureza do que vai ser tanto para o Inter quanto para o Fluminense tirarem 8 e 9 pontos em sequência. Aí a torcida do Inter está com a razão, e o torcedor tem que ser assim mesmo. O torcedor do Inter está fazendo uma matemática de que o Inter precisa tirar 6 pontos e não 8, porque a última rodada, a 38ª rodada, reúne Internacional recebendo o Palmeiras. Então, se desses 8 o Inter tirar 6, ele chega na última rodada dependendo de uma vitória simples, uma vitória de 1-0, para ganhar do Palmeiras e ganhar o título brasileiro. A matemática é correta.
Agora, a dificuldade é você tirar 6 pontos do Palmeiras em 10 rodadas para um time que não perde desde o dia 12 de julho, quando foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 2-0 dentro de casa. Para um time que em 27 rodadas perdeu 2 vezes. Então, assim, é possível? Lógico que é possível. Mas é muito difícil a gente imaginar isso, porque você tirar 6 pontos do Palmeiras pressupõe que o Palmeiras perca 2 jogos ou empate 3 jogos em 10 rodadas, ou seja, nas próximas 10 rodadas, da 28 a 37, o Palmeiras teria que perder 2 vezes o que ele perdeu, igual o mesmo número de derrotas que ele teve nas 27 primeiras rodadas. Ou então empatar 3 jogos. E o Inter teria que ganhar todos. Essa é a questão. Para a conta funcionar, nos próximos 10 jogos, o Palmeiras tem que deixar de fazer 6 pontos, tem que deixar 6 pontos pelo caminho, mas o Inter teria que ganhar todos. Teria que ganhar 10 jogos seguidos. E se a gente for pegar aqui, deixa eu olhar aqui, cadê? O Inter, ele já vem de 2 jogos, de 2 vitórias seguidas. Então, para o Inter, para essa matemática funcionar, o Inter tem que acumular 12 vitórias seguidas e nesse meio do caminho, né, 2 já estão na conta. Teria que ganhar todos os 10 jogos seguintes e torcer para o Palmeiras empatar 3 ou perder 2. Qualquer uma das duas coisas serve. Então, assim, é possível? Lógico que é possível. A gente está falando de futebol. Agora, é muito difícil. É muito difícil isso acontecer. Ainda mais um Palmeiras que é muito sólido, um Palmeiras que não tem medo e não tem vergonha de jogar, de defender o resultado, não tem vergonha de se fechar e batalhar por qualquer ponto ou batalhar por uma vitória. Um Palmeiras que dificílimo levar uma virada. É muito difícil o Palmeiras levar uma virada. Ou seja, é um time muito bom nas bolas paradas, é um time que quando sai na frente dificilmente leva virada. Então, assim, pensando no Fluminense, então é pior ainda, porque o Fluminense teria que tirar, de fato, 9 pontos para ser campeão brasileiro. Então, o Fluminense ser campeão brasileiro, ele teria que torcer para o Palmeiras perder 3 vezes em 11 rodadas. E o Fluminense ganhar todas. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. Então, por isso é que eu falei, hoje é um tormento perseguir o Palmeiras, esse Palmeiras num time num campeonato de pontos corridos. O próximo jogo é um jogo de risco ali, porque não vai contar com o Everton, não vai contar com o Gustavo Gomes, que vão estar a serviço de seleção, não vai contar com o Danilo suspenso. Então, assim, é um problema. Já não tem o Veiga machucado, então é um problema o próximo jogo. Mas o jogo é contra o Atlético Mineiro, que não vem bem. O Atlético Mineiro vem dos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro ganhou uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Mas é um jogo que pode ser um problema. O jogo é no Mineirão. Mas essa missão é uma missão muito difícil. Eu não digo que o Palmeiras já é campeão brasileiro, porque não faço esse tipo de coisa, porque o futebol, como eu disse, dá na cara da gente o tempo todo. Mas é muito difícil perseguir o Palmeiras. E aí, o que você acha? Você acha que... E isso são méritos, tá? São méritos. Não estou falando que o Palmeiras tem os méritos aqui disso. E aí, o que você acha? O Palmeiras já é campeão? Dá para o Inter? Dá para o Fluminense? O Flamengo para baixo, 12 pontos atrás, acho que não... Palmeiras, Corinthians, Furacão, acho que não... Que está aí esses 3, mas com uma vantagem muito grande do Palmeiras. O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. Resto do você já sabe, like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, ativa o sininho das notificações lá. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.